Então, quando a Elizabeth Kubler-Ross nasceu, ninguém achava que ela iria sobreviver. Porém, fizeram de tudo que estava ao alcance deles para que ela sobrevivesse. E assim ela sobreviveu para ser um exemplo, para ser uma pioneira na área de atendimento humanizado em hospitais. A importância da valorização da vida. E durante a infância, ela teve que lutar para buscar a sua identidade, que a diferenciasse das demais pessoas e das irmãs dela, das irmãs gêmeas dela. E cada um de nós possui uma identidade diferente do outro, para realizarmos o nosso papel na sociedade em que nós vivemos. E nós podemos comparar o planeta Terra como um grande organismo vivo, onde cada um de nós somos uma célula desse organismo. E nós podemos contribuir, e nós temos a função de contribuir para manter esse organismo saudável, o planeta inteiro saudável, cumprindo a nossa parte na criação. E a Elizabeth teve pelo menos uma pessoa que serviu como referência para ela, que ela chamava de herói, Albert Schweitzer. E nós também provavelmente devemos ter referência de pessoas e heróis em quem nós nos espelhamos. A base, o alicerce para mim, foram os meus pais, de onde venham construindo os valores da minha vida. Então meu pai já faleceu, minha mãe está viva e ela está assistindo essa live também. Mas eles têm sido a base, têm sido o alicerce para que eu possa construir essa edificação, construir os valores na minha vida. Então todos os valores iniciais foram já colocados logo no início da minha vida e foram sendo estruturados ao longo da minha vida. E eu vou aperfeiçoando conforme eu vou adquirindo aprendizados, experiências, e assim estudando, pesquisando e compartilhando essas experiências com vocês. Então, cada experiência e cada sofrimento pela qual a Elizabeth passou foram matérias-primas para que cada vez mais fosse fortalecido a parte profissional dela e também o sentido de vida dela, o propósito de vida dela e o atendimento humanitário que ela deu aos pacientes dela. E nós também podemos utilizar esses ensinamentos para o atendimento humanitário às pessoas que estão sob os nossos cuidados e necessitam do nosso auxílio, seja de forma direta ou indireta, estejam ou não portando uma doença. Mesmo não portando doença, nós também fazemos essa parte do cuidado com a outra pessoa, cuidamos da outra pessoa. Então possamos também cada vez mais aperfeiçoar nesse atendimento humanitário, no cuidado das pessoas que estão ao nosso lado, estão conosco no nosso caminho. Então, durante a vida dela, colocaram fogo em sua casa, onde ela perdeu tudo, incluindo anotações, pesquisas, fotos que ela tinha, até as fotos que ela tinha com os pais. Porque o povo daquela cidade não a queria naquela cidade, onde ela montou um local para tratar de pessoas com doenças graves. E muitas das pessoas daquela cidade estavam com medo de serem contaminadas ou serem contagiadas pelas doenças. E ela passou também por muitos sofrimentos por conta da guerra e dos reflexos da guerra, para poder também cruzar as fronteiras entre os países. Na maioria das vezes, ela cruzava as fronteiras sozinha, colocando em risco a sua própria vida, para poder realizar os trabalhos voluntários e humanitários ajudando o próximo. E a mãe dela, no final da vida, ela passou por um longo período em estado vegetativo. E a Elizabeth fez uma pergunta para ela mesma: se a mãe dela tinha sido tão amorosa a vida toda, por que ela tinha que passar por tudo aquilo? E a resposta que a Elizabeth descobriu foi que agora era a vez da mãe receber o amor das outras pessoas a quem ela dedicou tanto amor.
Então, existem várias frases da Elizabeth Kubler-Ross. Então vou citar algumas. Uma delas é: se vivemos bem cada dia da nossa vida, não precisamos temer a morte, que pode ser uma das maiores experiências que podemos ter. Todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida, e quanto mais momentos difíceis enfrentamos, mais crescemos e aprendemos. E que as adversidades somente nos tornam mais fortes. E eu não me canso de falar que quando nós olhamos apenas para o sofrimento, nós estamos olhando uma pequena fase da nossa vida. Quando nós olharmos para o todo, quando nós conseguimos olhar de forma abrangente, passamos a entender o que aquela fase representou na nossa vida e a importância dela no nosso fortalecimento e na descoberta do nosso caminho. E todos nós viemos com um propósito. Senão, não faria sentido que Deus permitisse que nós nascêssemos. E não nos esqueçamos que todos nós temos um propósito de vida. E que esse propósito de vida nos dará o sentido da vida. Então nós poderemos ver os sinais nos mostrando os caminhos para a nossa vida de realizações, de auxílio ao próximo, a caminho do nosso aprimoramento, da nossa humanização como seres verdadeiramente humanos.